minha esposa, missionária Midiane. A missionária Midiane é um presente de Deus para a minha vida. Nós temos um profeta de 1 ano e 2 meses, pastor. Ele está fazendo 1 ano e 2 meses hoje. A gente, segunda vez que a gente sai sem levar ele com a gente. Deixamos ele na casa da tia. E a gente está a semana toda motivando ele a andar, né? Ele não andou com a gente. A gente na viagem para cá, a tia mandou um vídeo dele andando. A minha esposa, minha família é uma bênção. Eu amo minha família. Te amo, tá? Deus te abençoe. Estou acompanhando também o pastor Valsenir. Valsenir é um irmão que Deus me apresentou na caminhada. É um amigo de todas as horas. É uma aliança em Deus, como o pastor falou aqui. E eu louvo a Deus também pela sua família, pela sua amizade. Tá bom? Deus seja louvado pela vida de vocês. E o pastor Ramon, né? O pastor Ramon é um paizão. Eu preguei na igreja sede domingo e na filial de Rio das Ostras no domingo anterior. Eu estou com o pastor Ramon toda hora. O pastor Ramon é uma bênção para minha vida, para o meu ministério. A família dele é uma bênção para a nossa casa. Hein? Pega sua Bíblia aí no nome de Jesus. Abra no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 3. Livro do Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Enquanto você procura, deixa eu te apresentar aqui em meio minuto. Eu tive a alegria de escrever um livreto, né? No final do ano passado. O lançamento foi lá na igreja do pastor Ramon. E ele tem como tema Quando Deus Te Chama. Esse livro fala a respeito de quem é chamado por Deus. E geralmente quem é chamado por Deus se sente pequeno para viver o chamado. Existem algumas crises existenciais para quem é chamado. Mas nesse livro aqui eu afirmo que Deus não erra quem Ele chama. Ele sabe quem chama e para quem chama e para que chama. Esse livro tem gerado muitos testemunhos. Nós, dentro desse tempo que lançamos, temos recebido muitos testemunhos através dessa leitura. E no final do culto dessa conferência eu estarei lá fora. Se você puder e quiser, leve um livro desse. Tenha plena convicção de que Deus vai abençoar a sua vida. E também você vai me ajudar a fazer manutenção do meu ministério, da minha família. E para quem gosta também de um alimento, né, físico, pastor, tem uns biscoitos amanteigados lá. Tem de nata e de goiabinha. Esse livro aqui eu quero presentear ao Senhor. Tá bom? Deus abençoe no nome de Jesus. Passa lá. Deixa Deus te usar no nome de Jesus. Tá bom? Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3 está escrito: Moisés cuidava das ovelhas de seu sogro Jetro, o sacerdote em Midian. E um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, um monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés viu que a sarça pegava fogo, mas não se consumia. Então pensou: que coisa maravilhosa, porque pega fogo, mas não se queima. Vou chegar mais perto para ver. Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto, ele chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. E Deus disse: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Porque o lugar que você está é terra santa. Versículo 3 mais uma vez. Então pensou: que coisa maravilhosa, porque pega fogo e não se queima. Vou chegar mais perto
para ver. Vou chegar mais perto para ver. E você senta aí dando glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o texto que nós lemos fala acerca do encontro de Moisés com Deus no meio da sarça. E essa madrugada, aproximadamente 5 horas da manhã, meu coração queimou por esse texto. Você sabe que a história de Moisés, ela é construída num período de 120 anos, dividida em 3 fases de 40 anos. E Moisés vai morrer aos 120 anos no Monte Nebo. Deus chama Moisés, Deuteronômio 34, fala para Moisés que ele está vendo a terra, ele apresenta a terra, pastor Roberto, dizendo: essa é a terra que eu falei a Abraão, a Isaac e a Jacó, que entregaria aos filhos de Israel. Moisés, você vai ver a terra, mas não vai entrar. A Bíblia diz que Moisés morreu ali no Monte Nebo e o próprio Deus sepultou Moisés. Moisés é sepultado pelo próprio Deus, e o texto afirma para nós que Deus sepultou e que ocultou para que os filhos de Israel não soubessem onde Moisés havia sido sepultado. Por quê, pastor? Porque Moisés foi alguém tão incendiado por Deus que nessa última fase da sua vida, nesse período de 40 anos, que ele apacenta o povo de Deus no deserto, ele era tão inflamado pelo fogo de Deus que Deus fez milagres extraordinários. Através da vida de Moisés, Moisés incendiou uma nação no deserto. E se essa nação soubesse onde Moisés havia sido sepultado, pastor Cristiano, correria um risco dessa nação parar a peregrinação e adorar a sepultura de Moisés. Deus não me incendeia para que eu seja adorado. Deus me incendeia para que Ele seja glorificado. Há uma lição aqui. Existem mortos na nossa história que o próprio Deus vai sepultar. É duro ouvir, mas eu vou repetir. Existem mortos na nossa história que o próprio Deus vai sepultar, porque o ciclo, a fase de Moisés havia terminado ali, pastor Cristiano. Era tempo de Josué assumir. Então o próprio Deus sepulta e não ressuscita, porque alguns mortos Ele ressuscita, outros Ele sepulta, pastor Roberto, porque uma nova fase precisa começar. Então Moisés é alguém que vai morrer, e segundo o texto, ele vai morrer em pleno vigor. O texto diz que as suas vistas não haviam escurecidas. Moisés tinha plena saúde para desfrutar da terra, mas como Deus disse que só entraria Josué, Caleb e a geração de 20 anos para baixo, de Números 13, Deus cumpre com a palavra e encerra o ciclo de Moisés. Mas Moisés é alguém tão incendiado que mesmo depois de morto, Deus fala para Josué: Josué, o meu servo Moisés está morto. Levanta-te, esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu vai fazer esse povo herdar a terra. Atravessa o Jordão, porque assim como eu fui com Moisés e incendiei Moisés, eu também serei contigo. Dá para segurar? Eu só estou introduzindo, mas consegue segurar na mão de quem está do teu lado? Dá-lhe uma sacudida nele aí e diga para ele: se prepare, porque o fogo já está queimando e ele vai te incendiar nessa noite. Não, eu vou de novo, diga: ele vai te incendiar. Aleluia. A primeira
fase da vida de Moisés se dá dentro do Egito, quando os hebreus estão cativos, subjugados. A Bíblia diz que eles estão crescendo de forma descomunal, de forma extraordinária. E isso vai ameaçar Faraó, que não conheceu a história de José. A Bíblia diz para nós que ele monta algumas estratégias para paralisar o crescimento desse povo, mas ele será frustrado em todas elas, pastor Marco Antônio, porque esse povo tem uma promessa de crescimento. A promessa que esse povo seria incontável. Gênesis capítulo 15, Deus fala para Abraão: Abraão, olha para as estrelas do céu e tenta contá-las. Se conseguir, assim será a sua descendência. Esse povo tem a promessa de ser como as estrelas do céu, que ao olhar humano somos incapazes de contar. Mas Deus, não satisfeito, em Gênesis capítulo 22, ele diz: Abraão, traga Isaac, o teu filho, o teu único filho, o filho que tu ama. Leva para a terra de Moriá, e lá eu vou lhe mostrar um dos montes, e você sacrifica ele em um holocausto para mim. A Bíblia diz que na obediência Abraão coloca Isaac amarrado sobre o altar. E quando ele vai descer o cutelo sobre Isaac, a Bíblia diz que o anjo do Senhor grita e diz: Moisés, não toque no menino, porque provou que o teu coração é meu, não negando o teu filho, o teu único filho. Eu te prometo que multiplicarei a sua descendência, multiplicarei a sua. Então a promessa, pastor Cristiano, é que essa descendência de Abraão já seria grande ao ponto de não ser contado como as estrelas. Só que lá no monte da obediência, Deus está dizendo: porque você mostrou que o teu coração é meu, eu vou multiplicar o quê? O que não dá para ser contado. Eu posso liberar? Ele diz: agora não será mais como as estrelas dos céus, será como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Posso liberar uma palavra? Faraó está tentando paralisar quem tem promessa de crescimento, mas a palavra é essa, pastor: Deus vai entrar na causa e todas as estratégias de Faraó cairá por terra. Porque quem tem promessa de crescimento não vai paralisar na perseguição de Faraó. Eu vim liberar para Hebron e para quem quiser pregar. Aleluia, aleluia. Teresópolis vai ficar pequeno, porque o que Deus vai fazer através desse ministério não vai. Eu estou sentindo meu corpo arrepiando, eu estou introduzindo a mensagem. Mas levanta as tuas duas mãos. Faraó pode perseguir, Faraó pode montar estratégia, Faraó pode se levantar, mas ninguém vai parar. Quem nasceu para crescer, ninguém vai parar. Quem nasceu... Eu estou sentindo Deus aqui. Se prepare, porque essa empresa vai crescer. Eu vou liberar. Se prepare, porque essa família vai prosperar. Se prepare, porque esse ministério vai fluir. Deus disse que seria, e quando Deus diz, ninguém pode impedir uma palavra liberada. Pastor Marco Antônio, a última estratégia, ou a última ordem, é Faraó sentenciando os filhos dos hebreus e dizendo: se nascer menino, precisa morrer. Só que a Bíblia diz que um casal de hebreu vai decidir gerar quando existe uma sentença de morte. É alguém que decidiu: eu não vou parar por causa da sentença de Faraó. Eu fui chamado para crescer, eu fui chamado para gerar. E não é a sentença de Faraó que vai me impedir de gerar. A Bíblia diz que eles geram Moisés. Moisés, ao nascer, o texto diz para nós que a sua mãe, Joquebede, olhando para ele, disse que o menino era formoso, que o menino era belo. Ela sabe que existe uma sentença de morte. O texto diz que ela oculta ou esconde o menino por 3 meses. Mas com 3 meses não dá mais para segurar o menino está crescendo, o menino está desenvolvendo. A Bíblia diz que ela monta uma estratégia
faz uma arca de junco, betuma a arca, coloca o menino na arca e leva às margens do rio Nilo e coloca junto aos juncos. A Bíblia diz que nesse mesmo tempo a filha de Faraó vai se banhar. E ao se banhar no rio Nilo, ela vai ouvir o menino chorando e vai encontrar Moisés. Escute, quando ela encontra Moisés, pastor Marco Antônio, o texto diz que ela vai olhar e dizer que o menino é formoso. O menino é? Ela não só diz que o menino era formoso, pastor Cristiano, ela entende a real identidade do menino. Ela diz que ele é um dos hebreus, filho dos hebreus. Ele é filho dos hebreus. Então existe uma sentença de morte sobre os filhos dos hebreus. E quem sentenciou? A mãe de quem achou o menino junto aos juncos das margens do rio Nilo. Só que Deus é tão maravilhoso, porque quem tem promessa de crescimento não vai morrer na mão de Faraó, que o texto diz que é gerado nela o desejo de criar um menino, adotar um menino, pastor Valceni. A Bíblia diz que a mãe de Moisés cuida dele até o período do desmame. E pastor Marco Antônio, depois do desmame, ele é entregue dentro do palácio para que ele seja filho da filha de Faraó, sendo neto de Faraó. A partir desse momento, Moisés vai ser criado como um hebreu, como um egípcio. Moisés vai ser criado como um. Dentro do palácio, Moisés vai viver como príncipe no Egito. Enquanto o seu povo vive um tempo, aleluia, de escravidão, quando eles estão amassando, chorando, nesse período que eles estão sendo oprimidos, Moisés está desfrutando do melhor que o Egito oferece. Escute, Moisés vai frequentar as melhores faculdades. Moisés vai se alimentar dos melhores quitutes do Egito. Moisés vai provar das melhores delícias do Egito. Moisés vai se vestir com as melhores roupas que o Egito pode oferecer. Atos capítulo 7, no sermão de Estevão disse que Moisés foi doutrinado em todas as ciências do Egito. O exterior de Moisés está sendo transformado no egípcio. E por que o Egito está investindo em Moisés? Porque dentro da dinastia, Moisés poderia futuramente também se assentar no trono e se tornar um novo faraó. Escute isso aqui. Quem é que está recebendo todo o investimento do Egito, pastor Sandro? Um hebreu. O Egito está construindo um egípcio externo em Moisés. Quando Moisés anda pelas ruas do Egito, alguém tem que ovacioná-lo. Por quê, pastor? Porque na aparência externa Moisés representa o Egito, o faraó, o neto de Faraó. Quem olha para Moisés caminhando pelas ruas do Egito diz: é egípcio. Quem vê Moisés palestrando, falando, diz: é egípcio. Mas pastor Marco Antônio, eu gosto da Bíblia, porque o Egito conseguiu desconstruir Moisés no exterior. E no exterior a presença de Moisés revela para alguém que ele é um egípcio. Mas quando se fala no interior de Moisés, no DNA de Moisés corre um sangue hebreu. O que o Egito está construindo por fora é passageiro, porque se ele vive como egípcio e se ele assume a identidade de egípcio, ele receberia um trono no Egito. Mas trono do Egito passa. As coisas que o Egito pode oferecer terminam, é momentâneo, passageiro. Mas o que Moisés carrega no teu DNA, no seu interior, é algo eterno. Por quê, pastor? Porque no DNA de Moisés corre uma promessa de eternidade. Não, eu vou de novo. No exterior, o Egito está oferecendo delícias. No exterior, o Egito está oferecendo poder. No exterior, o Egito está oferecendo o que passa. Mas no interior tem uma promessa dizendo: o que eu tenho para você é muito melhor do que o Egito. Não, eu vou de novo. No interior, o que Deus está dizendo, pastor Cristiano, é: o que eu tenho para você vai muito além do que 4 dias. O que eu tenho para você não morre na quarta-feira de cinza. O que eu tenho para você não é passageiro.
passageiro. O que eu tenho para você é eterno. Meu corpo está arrepiado. Eu vou liberar mais uma vez. O Egito disse: larga a igreja, vem pro bloco, se envolve com a gente. Mas você entendeu uma coisa: o que grita do lado de fora nem se compara com aquilo que eu carrego do... Vou de novo. O que o Egito oferece do lado de fora não se compara com aquilo que eu carrego do lado de dentro. Não parece, mas Moisés já é incendiado desde o teu nascimento. Não, eu vou de novo. Moisés já está incendiado desde o nascimento. Pegue na mão de quem está do teu lado e diga: entendeu porque o Egito investiu? Ele fez de tudo para te segurar lá. Ele fez de tudo para te paralisar lá. Mas olha você aqui no primeiro dia de conferência dizendo: o meu exterior não vai perder. Pastor, 3 períodos de 40 anos. No primeiro período, Moisés é transformado no exterior a ser um egípcio, ou aparentar um egípcio. Só que ele é filho de hebreu. O que corre na veia de Moisés é muito mais poderoso do que aquilo que o Egito está investindo lá de fora. E a Bíblia diz para nós que quando esse primeiro ciclo de 40 anos, Pastor Roberto, se encerra, acaba, se finda, Deus vai colocar Moisés numa cena. A Bíblia diz que Moisés está saindo, pastor, para visitar seus irmãos hebreus. E quando ele está indo em Gósen para ver seus irmãos, a Bíblia diz que ele vai se deparar com uma cena. E qual é a cena, pastor Sandro? Ele vai ver um soldado egípcio maltratando um hebreu. Um soldado egípcio maltratando um soldado egípcio maltratando um. Perceba que na cena o hebreu está sendo ferido pelo soldado egípcio. A Bíblia diz para nós que quando Moisés se aproxima e vê a cena, ele olha para um lado procurando alguém. E o texto diz, ele não acha ninguém. O texto diz que ele olha para o outro lado procurando alguém. E o texto diz, ele também não acha. E quem está na cena? Moisés, o egípcio e o hebreu. Posso liberar isso aqui para alguém? Moisés ganhou fama de assassino por causa dessa cena, pastor. Mas um dia desse, eu lendo esse texto, Deus me deu uma revelação. Quem é Moisés na cena, pastor? Moisés é um egípcio externo e um hebreu interno. Enquanto o Egito investia em Moisés, o egípcio externo, o homem exterior, estava vencendo do homem interior. Quando Moisés está na cena e está procurando alguém que possa, aleluia, intervir, ou que possa motivá-lo a tomar uma decisão. Só que aqui a primeira fase está fechando, pastor Roberto. Deus quer ter um encontro com Moisés na sarça. Só que para ter um encontro com Moisés na sarça, lá no deserto, Deus coloca Moisés de frente a um espelho. E a pergunta de Deus é a seguinte: Moisés, nessa guerra não tem ninguém para influenciar a tua decisão. Eu vou de novo. Nessa guerra não tem ninguém para influenciar na tua decisão. Você precisa decidir quem vai vencer essa guerra: o egípcio exterior ou o hebreu interior? Alguém levantou as mãos lá? Eu vou de novo. Quem vai vencer essa guerra? O egípcio exterior ou o hebreu interior? Eu não sei, mas eu sei que eu já enfrentei essas guerras muitas vezes. Quantas vezes eu me peguei com o meu hebreu sofrendo na mão do meu egípcio? Quantas vezes o meu egípcio se tornou forte? Por quê, pastor? Porque aquilo que eu mais alimento é o que mais vai sobressair sobre a minha vida. Eu vou de novo. Aquilo que eu mais alimento é o que mais vai ter força. Enquanto Moisés está na cena, é Deus dizendo: Moisés, esse espelho está refletindo a tua realidade. Eu quero te levar para um novo nível. Eu quero te levar para uma nova fase. Mas você precisa tomar uma decisão. E aí, quem vai sobreviver nessa cena? O teu egípcio ou o teu hebreu? Eu vou de novo. Eu estou querendo correr aqui. Pastor Roberto, a pergunta é: quem vai sobreviver na sua cena? O egípcio exterior ou o hebreu? Eu lembro, pastor Roberto, em ano de 2016, 10 anos atrás, eu depressivo, pregador, envolvido com a obra. O egípcio se levantou, o egípcio ficou forte.
Esse negócio de hebreu não é muito bom. Esse negócio de hebreu está perdendo tempo. Porque se você estivesse lá no Egito, não tinha feito o que fizeram contigo. Enquanto eu estava no ônibus, o Egito dizia: volta a cheirar cocaína, volta a se prostituir, volta pra balada. Mas do outro lado, o hebreu gritava: tô fraco, mas tô vivo. Tô fraco. Se tem mão pra levantar, levanta as duas. Reminaia, Femina Calabaraia. Se tem mão pra levantar, levanta as duas. Por que, pastor? Porque Deus está te dando autoridade para meter a mão na espada e matar esse hebreu. Feminaia, Calabará, Feminaia, agarra na mão de quem está do teu lado e diga: teu Egito vai morrer. Vou de novo, diga: o teu Egito vai morrer. Se você crê nisso, receba autoridade aí agora. Se você crê nisso, receba a ousadia aí agora. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Enquanto eu estou profetizando, eu ouço o grito de derrota no mundo espiritual. Perdeu Satanás. O meu egípcio vai morrer. Mete a mão na espada, Moisés, e mata esse egípcio. Mete a mão na espada, Moisés, elimina esse egípcio. Mete a mão na espada, Moisés. O teu egípcio precisa, mão. Eranando comina calabaraia, Jominaia sanda calabaia, Dumina calabara sanda, calabara cominaia. Quando eu chegava perto da favela, pastor, o hebreu gritou dizendo: não entra, passa direto, vai pro monte, vai orar, alimenta o teu hebreu. Eu tô fraco, mas tô vivo. Eu tô fraco. E se eu tô vivo, a promessa que você carrega permanece. Luminaia Santa Calabaraia. Posso liberar uma palavra para tua vida? O teu egípcio já morreu. Não, eu vou de novo. O teu egípcio já morreu. Pastor, eu entro em guerra toda hora. Tu está na guerra, mas o teu hebreu está vencendo. Prova para mim, pastor, prova. O convite chegou, o bloco foi preparado. Mas olha você aqui gritando: o meu egípcio está morto. O meu egípcio. Moisés vai matar o egípcio. Pastor, Moisés não sabe, mas ele já é incendiado no interior e não sabia. Pastor Marco Antônio, ele mata o egípcio e tenta ocultar que matou. Só que a Bíblia diz para nós que o egípcio morto é revelado. Porque tudo que Deus queria era que de fato Moisés matasse o egípcio. Matar o egípcio é comigo. Revelar que o egípcio morreu é com Deus. E por que Moisés quer ocultar que matou o egípcio, pastor? Porque se ele oculta que o egípcio morreu, ele vive no Egito como se o egípcio estivesse vivo. Só que Deus está dizendo: uma vez que você decidiu matar o egípcio, o Egito não é mais o teu lugar. Vou de novo. Uma vez que você decidiu matar o egípcio, o Egito não te cabe mais, o Egito não te aceita mais.
Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Quem sabe, alguém veio para a conferência, matou o egípcio, ficou aqui quietinho dizendo: eu não vou revelar para ninguém que eu matei. Tem alguém lá no bloco te esperando, mas Deus está dizendo: enquanto você está aqui, eu já estou revelando que teu egípcio morreu lá. E quando você mata o teu egípcio, você não combina mais com o Egito. É hora de mudar de nível, é hora de passar de fase. Aleluia. Moisés vai ter que sair do Egito. Por quê, pastor? Porque o egípcio dele morreu. E depois que eu mato o meu egípcio, os grupos de Egito me excluem. Depois que eu mato o Egito, pastor Roberto, eu não combino mais com as coisas do Egito. O Egito não me aceita mais. Moisés é empurrado à força para o deserto. E lá no deserto Deus vai desconstruir em Moisés o que o Egito construiu 40 anos. Os 40 anos que ele passou no Egito, Deus faz que ele atravesse esse deserto de Midian, desconstruindo o que o Egito construiu. Ele se torna pastor de ovelha. E quem sabe na cabeça de Moisés, ele está como um foragido, porque ele matou um egípcio. Ele está debaixo de ameaça de morte. Só que quando ele encerra o segundo ciclo, quando Deus desconstrói tudo que o Egito construiu em Moisés, a Bíblia diz que ele vai apacentar as ovelhas de seu sogro. E o texto diz que ele está atrás do deserto, perto do Monte Sinai. E quando ele chega perto do Monte Sinai, meu amigo Val, o texto diz que tem uma sarça pegando fogo. Essa sarça que pega fogo não é consumida pelo fogo que pega. Pastor Marco Antônio, perceba que quem está dando a iniciativa aqui é Deus. Pastor Cristiano, Moisés nunca pensou em se encontrar com Deus, mas Deus sempre planejou encontrar Moisés. Vou de novo. Moisés nunca pensou se encontrar com Deus. Enquanto Moisés está como um foragido dentro do deserto, o Deus de Moisés está atrás do deserto, dentro de uma sarça, pegando fogo para um encontro. Eu posso liberar isso aqui? Por quê, pastor? Porque não foi nós que o escolhemos, foi Ele quem nos escolheu. A graça é assim, ela toma a iniciativa. Eu vou liberar de novo. Não foi Moisés que tomou a iniciativa, foi a graça que foi atrás de Moisés. Não foi Moisés que foi atrás do fogo, foi o fogo que foi atrás de Moisés. Por quê, pastor? Porque por maior que seja o deserto que eu me esconde, esse deserto não pode impedir de Deus me encontrar lá. Eu vou liberar de novo. Por maior que seja o deserto, pastor Marco Antônio, que eu me esconde, esse deserto é incapaz de me ocultar dos olhos da graça. A graça me enxerga nos meus ambientes de esconderijo. A graça me acha onde ninguém me vê. A graça me acha quando eu tento me esconder. Alguém está de mão levantada. Eu estou pregando para alguém que entrou aqui e só está nesse início de conferência. Não foi porque você tomou uma decisão, foi porque a graça te achou no teu deserto. Eu vou de novo. Porque a graça te achou no teu deserto. Se ela não te acha, hoje a gente não estaria reunido aqui. Se ela não me acha, hoje eu não estaria pregando aqui. Louva a Deus e glorificado seja o nome dele, porque um dia uma sarça queimou nos meus desejos. Eu vou de novo. Eu louvo a Deus porque um dia Deus tacou fogo numa sarça no meu deserto. Aleluia. O salmista disse no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Olha o que ele diz no verso 2, pastor Cristiano: Ele me arrancou do charco de lodo e me colocou com os pés firmes sobre uma rocha. O salmista não está dizendo: fui eu quem saí da lama para encontrar com Ele. Foi Ele quem foi na lama para me arrancar
Por maior que seja o deserto da tua vida, a graça te acha, a graça te encontra, a graça te vê. Alguém está de mão levantada? Ou você acha que foi coincidência? Quando você estava no quarto escuro, depressivo, o diabo gritando no teu ouvido, dizendo: se automutila, você não vai ser feliz, você tem que morrer. Enquanto você estava lá, você abriu um vídeo no teu smartphone, veio uma palavra que entrou no teu coração, te levantou. Tu acha que foi coincidência? Foi ele dizendo: eu entro no teu deserto para tacar fogo na tua vida. Alguém está pegando? Eu vou de novo. Eu entro no teu deserto para incendiar. Rimina calabaraia. Tem alguém comigo aqui? Eu estou sentindo uma labareda de fogo na Hebron. Eu estou sentindo que o negócio aqui vai fumegar, vai eliminar. Chomina calaia. Ei, ela mandou me na santa. Pastor Roberto, ele me achou sujo, drogado, abandonado, sem família, sem amigos, sem tomar banho 7 dias, cheio de cocaína no nariz. Ele me achou dentro de uma casa que não tinha porta, não tinha janela, não tinha rede elétrica, não tinha móveis, não tinha ninguém. Era eu, ratos e baratas, deserto. Ele disse: o teu deserto não me impede de te achar. Eu te acho nos teus desertos. Segure na mão de quem está do teu lado, dá uma sacudida nele e diga: onde ele te achou? Não foi você que colocou fogo na sarça, foi a sarça que programou o encontro contigo. Escute, a Bíblia diz, meu amor, que Moisés está vendo a sarça, pastor Roberto. E o que chama a atenção de Moisés é que a sarça pega fogo e não é consumida pelo fogo que pega. Segundo alguns historiadores, essa sarça é um arbusto que libera uma resina, e que essa resina faz com que facilidade, a temperatura do ambiente faz com que as sarças queimassem. Era comum ver sarça pegando fogo enquanto Moisés apacentava. Para Moisés, no período de 40 anos, ele viu muita sarça pegar fogo, mas ser consumida pelo fogo que pegava, pastor Val. O que vai chamar a atenção de Moisés é: essa sarça é diferente. Porque essa sarça não está com fogo comum. Porque o fogo comum consome. O fogo comum, o fogo natural, destrói. O fogo dessa sarça não é natural. O texto não diz quanto tempo Moisés observou, mas o texto diz que Moisés olhou e ficou olhando. O que nos dá a entender, pastor Marco Antônio, que Moisés esperou. Vamos ver até quando esse fogo vai pegar, e essa sarça não vai ser consumida por esse fogo. Só que o texto diz que enquanto a sarça pegava fogo, ela não era consumida, ao ponto de Moisés dar um parecer, um diagnóstico. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu vou de novo. Isso é uma coisa, em outra tradução, isso é uma grande visão. O que Moisés está dizendo? O que eu estou vendo é sobrenatural. O que eu estou vendo não é comum. Vou de novo. O que eu estou vendo não é. O que eu estou vendo é sobrenatural. Perceba que Deus está revelando, ou se revelando a Moisés, de uma forma sobrenatural, de uma forma, porque o fogo de Deus não consome. O fogo de Deus não mata. O fogo de Deus não destrói. O fogo de Deus dá resistência. O fogo de Deus dá estabilidade. A sarça
sarça não está sendo destruída porque o fogo é sobrenatural. Então a visão que Moisés está tendo é uma visão sobrenatural. Pastor, ele está com as ovelhas de seu sogro, fazendo o que é comum, trabalhando no que é comum, trabalhando no que ele faz de forma cotidiana. Só que quando ele observou o sobrenatural, ele não só ficou de longe e disse: caramba, sobrenatural. Ele não ignorou o sobrenatural, porque algumas pessoas veem o sobrenatural de longe e continua de longe observando. Só que quando ele percebeu que a chama era sobrenatural, que o fogo que pegava não era comum, ele foi atraído. Vou de novo. Ele foi atraído, ele disse: espera aí, vou chegar mais perto. Eu vou de novo. Quando ele percebeu é sobrenatural, a ideia de Moisés é a seguinte: vou largar o natural, vou largar o rebanho, vou largar o que eu estou fazendo de natural até agora, porque tem algo sobrenatural me atraindo ali. Não vou me contentar em ficar de longe observando, eu vou chegar mais perto. Alguém já está dando glória a Deus aqui. Eu vou de novo. Eu vou chegar mais perto. Pastor Val, enquanto ele está de longe, ele só está vendo a sarça pegando fogo. Enquanto ele está de longe, ele só está vendo a chama, aleluia, pegando e a sarça não se consumindo. Mas a Bíblia diz que quando ele toma uma decisão, qual? Vou me aproximar, vou chegar mais perto. Aí o texto diz: quando ele se aproximou, ou quando Deus viu ele se movendo. Por quê, pastor? Porque não dá para ficar de longe querendo mais de Deus. Se eu estou vendo o sobrenatural, Deus está dizendo: se move aí, porque enquanto você se mover, eu tenho mais para te revelar. Alguém levantou as mãos? Eu vou de novo. Enquanto a chama só pegava e Moisés estava de longe, ele só via a chama acesa. Mas quando o texto diz, Deus viu que ele ia se mover, e quando ele se moveu, ele não só viu, ele passou a ouvir. A ouvir quem, pastor? O Deus que estava no meio da sarça gritou: Moisés, Moisés. Agarra na mão de quem está do teu lado, porque eu vim liberar uma profecia em Teresópolis. Sacode ele e diga: para quem ficar de longe, só vai ficar no raso. Para quem ficar de longe, só vai ficar no superficial. Para quem ficar de longe, só vai ficar como espectador. Mas quem decidir chegar mais perto, Deus tem algo novo para revelar. Alguém deu glória? Eu vou de novo. Pastor Roberto, quando ele decidiu, eu vou para mais perto, Deus revelou: Moisés, quanto mais você se aproxima, mais revelação eu tenho para você. Você não vai só ver, você vai passar a ouvir. Eleminaia. Alguém está dando glória a Deus lá. Moisés entendeu uma coisa: eu não vim para a conferência ficar como espectador. Se a chama está acesa, se a sarça está pegando fogo, eu vou me aproximar, porque quanto mais eu me aproximo, mais ele se revela. Quanto mais eu me aproximo, mais ele se revela. Catuca quem está do teu lado, me ajude a pregar. Diga: e aí? Vai ficar como espectador ou vai se aproximar? Não, pergunta de novo. Diga: vai ficar observando ou vai chegar mais perto? Negeminaia, calabaraia, tudo na calabaraia. Para quem chegar mais perto, Deus tem mais. 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 Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais. Eu posso liberar para alguém pegar. João está na ilha de Patmos e ele disse: eu fui abandonado por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Quando João está em Patmos e parece ser o fim do ministério, e parece ser o fim de carreira, ele disse: eu ouvi uma voz como de trovão. Alguém levantou as mãos? Eu vou de novo. Quando parecia ser o fim, Val, ele disse: eu ouvi uma voz, mas não era uma voz comum, não era uma voz natural, era uma voz sobrenatural.
que enquanto ele está ouvindo, ele disse: eu vou me virar para ver. Eu vou de novo, pastor Cristiano. Ele disse: quando eu me virei, se virar o quê? Se posicionar, chegar mais perto. João disse: quando eu me virei, eu não só ouvi, eu passei a ver. E o que tu viu, João? Eu vi 7 candelabros de ouro, um homem como fosse os filhos dos deuses caminhando no meio dela. E aí, João, ele disse, ele tinha um cabelo branco como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés como de latões reluzentes. Ele tinha um cinturão de ouro no peito, uma vestimenta branca que ia até os pés. Ele tinha uma espada na boca que cortava dos dois lados. Ele tinha os olhos como de fogo. João disse: a revelação foi tão intensa que eu caí meio morto. Pastor Cristiano, a revelação de Deus era tão intensa que João disse: eu não consegui ficar de pé, porque quanto mais eu me aproximo, mais revelação tem e maior é o peso da glória. Dúvida. Eu vim pregar para quem tem sede do fogo. Eu vim pregar para quem tem fome do fogo. João disse: caí. Só que quando eu caí, não acabou, pastor. Ele disse: ele me levantou com a sua destra. Acabou a revelação, João? Não. Ele me levantou e disse: João, deixa eu me apresentar. Eu sou o que estive morto, agora estou vivo. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu também sou o fim. Eu tenho a chave da morte, eu também tenho a chave do inferno. Ah, levanta com as duas mãos. Eu vim pregar só para quem é atraído. A chama está pegando. Agora é com você, Moisés. Vai ficar de longe ou vai se aproximar? Chega mais perto, chega mais perto, chega mais perto, chega mais perto. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Chega mais perto, chega mais perto, chega mais perto, chega mais. Dominaia, dominaia, alabaracada, dominaia, rebre da chuva. Hebron, eu acabei de ver uma bola de fogo descendo no meio da igreja. É só
fogo estranho. Esse fogo te conhece pelo nome Moisés. Moisés. Pastor Marco Antônio, línguas vão destravar nessa noite. Tem batismo com o Espírito Santo para quem quiser chegar mais. Olha a revelação e a gente termina. Pastor Roberto, esse fogo não é qualquer fogo. Esse fogo que me atrai, me conhece como ninguém. Esse fogo que me atrai, me conhece mais do que eu mesmo. Porque enquanto Moisés estava no deserto se escondendo, Deus revelou de dentro do fogo: eu te conheço. Eu não só te conheço, Moisés, mas me revelo a ti. Quem é tu? Como que eu vou falar no teu nome? Como eu vou te apresentar? Diga, Moisés, eu sou o que sou. Quando o fogo atraiu Moisés para incendiá-lo. Quando Moisés se aproxima, Deus se revela para Moisés dizendo: eu sou o que sou, e tu irás ao Egito dizer para Faraó para libertar o meu povo, para
que me faça uma festa no deserto. Enquanto alguém está julgando e dizendo assassino, enquanto Moisés se esconde por causa de uma ameaça, Deus se revela para Moisés. E o fogo que revela a Deus me revela quem eu sou em Deus. Porque olha o que Deus está dizendo para ele: estou te incendiando aqui, para você ir lá no Egito, incendiar quem está lá. Ah, irmão, estou sentindo uma graça de Deus. Avivamento não é passar os 4 dias na conferência e voltar para casa apagado. A conferência, atraídos pelo fogo, e que nome profético, é para incendiar a gente aqui. Mas quando a gente chegar lá no Egito, é para chegar lá tacando fogo em o fogo que me atrai não revela só a minha identidade. O fogo que me atrai não revela só quem Deus é. O fogo que me atrai também me revela uma missão. Vou de novo. O fogo que me atrai me revela uma missão. Qual? Incendiar as nações. Quem sabe alguém entrou aqui com crises existenciais, se escondendo nos ambientes de fuga. Esse fogo que queima aqui está dizendo: eu te conheço, e você não é o que estão dizendo, você é o que eu determinei. Eu vou encerrar agora. Mas quem é incendiado pelo fogo nunca mais sobrevive longe dele. Eu estou sentindo ele aqui. Eu vou de novo. Quem é incendiado pelo fogo nunca mais sobrevive. Depois de um naufrágio, em Atos capítulo 28, Paulo chega na ilha de Malta, pastor Roberto, e a Bíblia diz que os nativos tinham acendido uma grande fogueira. E por que os nativos acenderam uma grande fogueira? Porque eles poderiam morrer de hipotermia depois do naufrágio. Era frio e chovia. Só que tinha um fogo aceso que não foi Paulo que acendeu. Quando Paulo chegou, o fogo já estava, porque alguém entendeu uma coisa: eu preciso incendiar quem está chegando depois de uma grande tempestade. Quando Paulo se aproxima do fogo, ele entende: a temperatura desse fogo não é luxo, a temperatura desse fogo não é status, a temperatura desse fogo não é moda. Eu não posso só me aproximar do fogo para tirar uma foto e postar no stories. A temperatura desse fogo é questão de sobreviver. Ao ponto de Paulo entender: não foi eu quem acendi, mas eu preciso manter. A inauguração do tabernáculo, quando o altar de bronze estava já com a lenha, não foi Arão quem acendeu. A Bíblia diz, pastor Roberto, que Deus enviou um fogo do céu. E quando Deus incendeia o altar, ele diz: ô Moisés, agora é o seguinte, esse fogo é questão de sobrevivência. Porque num dia do ano, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, é o único dia que o sumo sacerdote vai entrar no Santo dos Santos. Esse fogo precisa ser mantido aceso de forma contínua. Por quê? Porque no dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote vai acender o incensário, vai acender o... E perceba que o mesmo fogo do altar era o mesmo fogo que mantinha o candelabro ou a minorá. É o mesmo fogo. A minorá não poderia ser acesa com fogo que não fosse o fogo do altar. E quando o sumo sacerdote fosse entrar no Santo dos Santos no dia do Yom Kippur, ele tinha que pegar o fogo lá do altar, acender o altar do incenso
incensário para acessar o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos tinha a maior revelação de todas. A Shekinah de Deus descia entre os querubins na tampa do propiciatório para dar ao povo a oportunidade de mais um ano de vida. A maior revelação, pastor, estava na vida de alguém que carregava o fogo do altar até o Santo dos Santos. E qual é a ordem de Deus? Moisés, não foi Arão que acendeu, mas é a obrigação de Arão sustentar o fogo aceso, porque esse fogo é questão de sobrevivência. Irmão, estou sentindo Deus aqui. Pegue na mão de quem está do teu lado e diga: o fogo é questão de sobrevivência. Diga: o fogo não é status. O fogo é questão de sobreviver. Termino. No capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, Deus toma a iniciativa. Acende o chamado do profeta dizendo: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Porque o fogo sempre vai me revelar a minha real identidade. Eu não sou o que eu penso que sou. Eu sou o que Deus disse que sou. Antes que nascesse, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei. Para quê? Incendiar. Eu te incendeio aqui para você incendiar lá. Deus está incendiando o chamado do profeta, pastor Roberto. Ele diz: eu não sei falar. Deus disse: não diga que eu não sei falar. Não diga eu não sou um menino, porque tudo que eu te mandar, tu vai falar. Ó Deus incendiando. E onde eu te levar, tu irás. Não tenha medo, porque se levantarão contra ti, mas não prevalecerá. Aí o profeta foi aceso. Aí ele começa a pregar, a incendiar os outros, ou a tentar incendiar, porque ninguém que é aceso por Deus é aceso para si só. Quem é aceso por Deus é aceso para incendiar alguém. Aí Jeremias está tentando incendiar a nação, e no capítulo 20 diz que o filho do sacerdote amarra Jeremias no tronco, espanca Jeremias, humilha Jeremias. Por quê, pastor? Porque um dia Deus acendeu um fogo nele, e por causa do fogo que está queimando, ele está sendo envergonhado. Por causa do fogo que está queimando, ele está sendo espancado. Aí Jeremias está frustrado, dizendo: o Senhor me iludiu. Iludido fiquei. O Senhor foi mais poderoso do que eu. E deixa eu terminar. Olha o que ele diz, pastor Marco Antônio: mas todas as vezes que eu penso em não falar mais no teu nome, toda vez, pastor Roberto, ao que Jeremias está dizendo, toda vez que eu penso em não incendiar alguém, todas as vezes que eu penso em não cumprir o chamado, tem um fogo cerrado no meu peito que eu já não posso conter. Agarra aí na mão de quem está do teu lado. Eu vou entregar o microfone já. Dá uma sacudida nele e diga: Deus está acendendo um fogo em ti. Diga: e o fogo que Deus está acendendo em você hoje vai inflamar a tua casa, vai inflamar a tua família. Alguém está de mão levantada? Eu vou de novo. Aleluia. Teresópolis vai ser inflamado pelo fogo que Deus está acendendo na tua vida. Jominaria Santa Calabaraia. A Hebron, e sentir de Deus eu vou liberar. A Hebron não vai parar só em Teresópolis. Se prepare, porque a chama que foi acesa aqui será espalhada como brasas pelas nações. Deus está levantando uma nova geração para este tempo. Deus está levantando uma nova geração nestes dias. Novos profetas estão sendo gerados. Novas lideranças estão sendo encontradas aqui. Deus vai tirar gente daqui e colocar em cadeiras importantes da nossa nação. A nossa nação vai ser incendiada por um fogo que queima. Ai, irmão, estou sentindo Deus. Segura na mão de quem está do teu lado e diga: o avivamento já começou. E começou através de
nós. Existe promessa de avivamento para nossa nação. Eu não sei se você crê. O avivamento começou na Hebron. É a partir daqui que a nossa nação será incendiada pelo poder. Deixa eu te fazer uma pergunta e entrego o microfone para o pastor. Tem uma chama queimando aqui. Tem uma sarça que não é consumida aqui. E a pergunta de Deus nessa noite para alguém que entrou é: vai ficar de longe? Ou vai se aproximar? Eu tenho mais para me revelar a ti. Pastor, o Espírito Santo me convenceu. E eu sinto que eu preciso chegar mais perto de Deus. Eu vim para essa conferência fugindo do Egito. O Egito queria me arrebentar de novo, mas eu consegui chegar aqui. E quando você chegou, a chama está dizendo: se aproxima, chega perto. Eu quero te entregar uma missão. Moisés se aproximou da sarça como um fugitivo e saiu de lá como um missionário, como um pastor, como um líder. A sarça está queimando aqui. E a pergunta de Deus para você é: vai ficar de longe até quando, Moisés? É tempo de se aproximar. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu preciso finalizar o meu egípcio. O meu egípcio precisa morrer. E eu preciso viver os planos de Deus para a minha vida. Se você está nessa reunião, saia do teu lugar e vem aqui na frente, no nome de Jesus. Deus está te chamando, Moisés. Se aproxima dessa sarça. Quem está pregando para você era para estar morto há muito tempo, mas um dia a sarça queimou. E quando eu me aproximei, Ele me revelou coisas extraordinárias. E essa mesmo fogo que te convida hoje a se aproximar. Tem alguém nessa noite que quer entregar a tua vida para Jesus? Se você estiver sem força, olha para quem está do outro lado e diga: me leva lá, porque eu preciso chegar perto da sarça. Se tem um, tem dois. Aproveita a oportunidade que a sarça está queimando. Eu pergunto mais uma vez: tem mais alguém nessa noite que quer entregar a tua vida? Eu sei que tem. Eu sei que tem. Pega a tua espada e mata esse egípcio hoje. Ele se importa com você. Vai deixar esse egípcio te oprimir até quando? Nunca vi um amor. Tem mais alguém nessa noite? Pastor, eu quero voltar para Jesus hoje. Eu tenho até um relacionamento com a sarça, mas eu só fico de longe. Hoje é noite de chegar mais perto. Tem alguém? Que Deus possa lhe dar uma nova oportunidade. Você pode aplaudir a Jesus? Pastor Marco Antônio. Estende as tuas mãos para cá. Pai, nós oramos pela vida desse casal.